Chefe famoso zomba do garoto negro garçom, mas ele cria o prato que transforma o restaurante. O clima no sofisticado restaurante Sabor de Ouro era tenso. As lâmpadas penduradas refletiam as sombras da ansiedade nos rostos dos cozinheiros, mas nada se comparava ao olhar desdenhoso de Luca, o chefe arrogante que todos temiam. Ele sempre encontrava uma maneira de menosprezar Alex, um jovem cozinheiro negro que sonhava em ser chefe famoso. Isso não é sua praia, garoto. Luca disparou com um sorriso debochado, enquanto Alex cortava cebolas, a faca tremendo em suas mãos. Tinha apenas 23 anos, mas o peso da desconfiança era como uma panela quente em seu peito. Alex, apaixonado por cozinhar, sempre se lembrava da avó, que lhe dizia que os melhores pratos são aqueles que contam histórias. Ele sonhava em trazer a essência de sua herança afro-brasileira para a alta gastronomia, mas a cada tentativa sempre ouvia os risos ecoando. Mais um prato subestimado. As palavras de Luca cortavam ainda mais do que suas facas afiadíssimas. Certa noite, cheio de frustração, Alex decidiu que era hora de mudar. Ele pegou um caderno e começou a anotar receitas que sua avó lhe ensinara. O acarajé da avó, a farofa de dendê. Ele percebia que cada receita continha segredos, como se contassem a história de sua família e de sua luta. O desafio era fazer com que esses sabores harmonizassem em um prato que Luca não pudesse ignorar. Enquanto se preparava para o prestigiado concurso culinário que poderia mudar sua vida, Alex entregou-se à experimentação. A comida era seu abrigo. Ele pensava em como os aromas se entrelaçavam com suas lembranças. Aquela conexão se transformou em uma vontade ardente de provar seu valor. Em segredo, Alex combinou os ingredientes mais inusitados: uma pasta de feijão preto com toque de gengibre, um molho de laranja com um leve toque de pimenta. Ele queria que cada garfada fosse uma explosão de sabores vibrantes. Mas Luca, sempre atento, percebeu as tentativas de Alex e riu à sua custa. "Você acha que pode competir comigo? Menino, você não tem cara de chefe." E a sala era preenchida com risos de deboche, enquanto Alex sentia um nó na garganta. Para muitos, o sonho parecia inalcançável, mas não para ele. Eram os desafios que moldariam seu caminho. O dia da competição chegou. O clima estava elétrico e os chefes estavam em frenesi. Alex sentia o coração disparar. No fundo, ele sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra os outros competidores, mas contra suas próprias inseguranças e os muros que Luca havia construído em sua mente. Justamente quando Alex se preparava para apresentar seu prato, uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Ele olhou para sua criação, respirou fundo e algo brilhou em sua mente. "Agora é a minha vez de brilhar", sussurrou para si, enquanto o clima se tornava cada vez mais tenso ao seu redor. O próximo passo poderia ser desastroso, mas também a chave para sua vitória. E naquele instante, Alex percebeu que muitos olhares estavam sobre ele, esperando saber se ele realmente conseguiria fazer o prato que transformaria sua vida e desfaria as sombras impostas por Luca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alex respirou fundo, absorvendo a tensão no ar. A multidão ao redor
parecia um mar de olhos fixos nele. Espera e ceticismo misturados. Ele se agarrou à sua criação, o prato que tanto sonhara em mostrar. O coração pulsava forte, cada batida ecoando na sua mente. Ele estava pronto. No momento em que levantou a colher para servir, uma explosão de gritos e uma quebra de vidro romperam a atmosfera. Ele se virou confuso. O caos tomou conta do salão. Uma mulher começou a gritar, e todos os olhos se desviaram para o fundo da sala. A cena era surreal. Uma garçonete, pálida como um fantasma, tremia com um celular nas mãos, a tela exibindo uma imagem horrenda e perturbadora. "Foi você", ela gritou, apontando para Luca. Você é um ladrão." As palavras ecoaram, chocando a todos. Um silêncio sepulcral cobriu a sala. Luca ficou pálido, sua confiança desmoronando, como um castelo de cartas. "Do que você está falando?", ele respondeu, tentando se recompor. Mas a mulher desabou em lágrimas. "Eu sei o que você fez, como você destruiu vidas. E agora você quer derrotar esse menino." Sua voz tremia de raiva e dor. A pressão na sala se intensificou, olhares se entrelaçando. Uma mistura de incredulidade e curiosidade. Alex ficou paralisado. Suas mãos tremeram. A colher deslizou de sua mão, atingindo o chão com um eco ensurdecedor. O que estava acontecendo? Essa era uma reviravolta que ele nunca esperara. As palavras da garçonete ressoaram em sua mente, como um eco insuportável. O que Luca tinha feito? O passado de todos começou a se desfazer à sua frente. "Você ainda acha que pode vencer a competição, garoto?" Luca retrucou, tentando retomar o controle da situação. Mas sua voz estava vacilante. Os murmúrios da multidão cresceram, alguém sussurrou "ladrão", e outros acompanhavam com "escandaloso". Alex, dolorosamente ciente da atenção que agora possuía, sentiu seu lugar na competição mudar. A mulher, ainda com o olhar fixo em Luca, começou a contar a verdade. "Ele não é um cozinheiro, ele é um hierarca, um manipulador. O que você não sabe, Alex, é que ele roubou as minhas receitas e destruiu o meu restaurante. Ele quebrou o meu sonho." Sua voz se enchia de paixão e frustração, cada palavra empurrando Luca para a parede, livres dos seus encantos. Alex observava, um turbilhão de emoções girando em seu interior. Ele já tinha visto a arrogância de Luca, mas agora compreendia que a essência do chefe era muito mais sombria. "Então você é um impostor?", Alex murmurou, embora o terror estivesse crescendo dentro dele. "Esse garoto não sabe de nada. Aquelas receitas são lixo." Luca se defendeu, mas seu tom estava se quebrando. A sala agora estava dividida. Muitos começaram a sussurrar, as palavras de insatisfação ecoando por entre os convidados como folhas secas carregadas pelo vento. Em um impulso, a mulher se aproximou de Alex. "Você deve mostrar a eles o verdadeiro que é ser chefe. Usar algo que foi tirado de você para criar, isso é poder." As palavras dela foram um golpe em seu coração, um chamado à ação. E foi nesse momento que Alex sentiu outra onda de determinação. Apesar de toda a dor e revelações, algo em sua essência acendeu, como um fogo alimentado por sua herança. Com os olhos fixos em Luca, ele respondeu com uma nova vibração. "Se você não é digno de ser chamado de chefe, então eu vou mostrar a verdade. Vou fazer da minha comida uma lenda." A reviravolta não apenas abalou a competição. Toda a sala estava agora em alvoroço, e Alex sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não apenas lutava por seu sonho, agora ele iria lutar por cada chefe que já foi subestimado. Não havia mais espaço para sombras, mas a verdadeira questão era, com a revelação do segredo de Luca, o que isso significaria para ele e para todos os sonhos que ele tinha na cozinha.
O futuro era nebuloso, mas a chama da luta agora ardia forte dentro dele. Alex sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. A sala fervilhava com os murmúrios e olhares curiosos. Ele respirou fundo, firmando-se no que estava prestes a fazer. "Vou mostrar a verdade", murmurou, ainda impactado pelas palavras da garçonete. O ambiente estava tenso, as pessoas claramente divididas. Mas antes que pudesse agir, um grito rasgou o ar. De repente, uma explosão de luz e cor cercou os dois. Uma mulher, até então invisível por trás da multidão, despontou na frente de Luca. Seus olhos brilhavam com uma fúria que incendiou o ar. Era Helena, a chefe famosa e jurada do concurso, conhecida por sua rigorosa ética culinária. Com a voz firme, ela se dirigiu a todos. "Essas receitas que Luca diz serem suas não são dele, mas da minha avó. Ele roubou minha herança." Alex congelou. O que ela estava dizendo? A revelação se espalhou como um incêndio pela sala. Os murmúrios aumentaram, sussurros de choque passaram por entre os convidados. Luca, agora em completa desestabilização, tentava se defender. Mas sua máscara de arrogância estava racha após racha. "Você acha que pode destruir a tradição e a história de cozinheiros que vieram antes de você?" Helena continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele não. É só um ladrão. Ele é um traidor da nossa cultura. O golpe foi duro." Alex se perguntava quantas centenas de cozinheiros passaram pelo mesmo que ele. Foram desmerecidos pelas mãos do mesmo homem. Nesse momento, tudo virou um turbilhão. Helena caminhou até Alex, seus olhos firmes e seguros. "É você quem deve pegar essa herança e devolver a origem dela. Faça-se um com os sabores que realmente importam. Eu vou ajudá-lo a provar que ele está errado." Alex sentiu seu coração acelerar. Ele estava prestes a se tornar o centro de uma guerra culinária muito maior do que esperava. Mas antes que pudesse respondê-la, um som ensurdecedor cortou o ar. Um vidro se quebrando e a multidão se virou. Um homem, pálido e tremendo, entrou apressado na sala. Era antigo colaborador de Luca, arrastando uma mala volumosa. "Você precisa saber disso", gritou ele, ofegante. O que era tão urgente? É sobre o passado dele. Ele não apenas roubou receitas. Ele foi responsável por uma tragédia. Os olhares se fixaram. O murmúrio aumentou, enquanto os convidados tentavam entender. O homem abriu a mala e despejou uma pilha de documentos amarelados. Eles caíram aos pés de Luca, agora ali, exposto como nunca. O peso da revelação pairava no ar, palpável. Alex se sentiu perdido. A revelação de Luca como ladrão de ideias não era novidade. Mas essa nova camada, essa tragédia, o que poderia ser tão devastador que ameaçasse não apenas a carreira, mas a própria essência de quem ele era? Qual era a conexão? Estou falando de vidas, Alex. Ele não apenas destruiu minha avó. Muitas cozinhas sucumbiram por causa de suas escolhas. Os olhos de Alex se arregalaram. A situação estava além do que podia imaginar. Ele estava prestes a enfrentar não apenas Luca, mas um sistema de opressão que se estendia muito além do restaurante Sabor de Ouro. Luca, em seu canto, agora tinha o olhar perdido, começos de uma fúria tumultuosa em sua expressão. "Não acreditem nele, ele está mentindo." As palavras ecoaram, mas o tom não tinha mais poder. A pressão estava crescendo e Alex se viu diante de uma escolha não apenas culinária, mas moral. Era hora de decidir se ele realmente se tornaria a voz dos que foram silenciados. Ele olhou para a garçonete, Helena, os rostos de tantos cozinheiros anônimos que ele idealizara, as lágrimas se misturando ao desejo de justiça. E no fundo de seu ser, ele soube que sua luta acabara de começar. As revelações estavam apenas se desenrolando, e o mundo da culinária nunca seria o mesmo novamente. Mas a questão pairava no ar. Seria Alex capaz de enfrentar todo esse legado obscuro,
e se erguer como a verdadeira estrela da gastronomia? O futuro já não estava tão claro. Alex se sentiu perdido. A revelação de Luca como ladrão de ideias não era novidade. Mas essa nova camada, essa tragédia. O que poderia ser tão devastador que ameaçasse não apenas a carreira, mas a própria essência de quem ele era? Qual era a conexão? As perguntas giravam como um furacão em sua mente. A tensão no ar era insuportável. O homem que havia feito a declaração dramática olhou para a multidão e, num sussurro quase inaudível, começou a falar sobre o incêndio. Foi um incêndio que destruiu o restaurante da família de Helena. Ele estava lá e não fez nada para ajudar. As palavras se espalharam como um veneno, a sanidade do ambiente se esvaindo a cada sílaba. Alex respirou fundo, encontrando uma força em sua confusão. Como você pode dizer isso? Gritou, voltando-se para Luca. Você é um monstro! O olhar de Luca mudou, um misto de raiva e medo. Era como se a máscara que ele usava, tão cuidadosamente elaborada, estivesse prestes a desmoronar de vez. Cala a boca, garoto! Ele bradou, mas havia um tremor em sua voz. O que parecia ser apenas um chefe autoritário, agora se mostrava fragilizado pelo peso de seu passado. A mulher continuava desesperada. Gesticulando com as mãos tremendo, ele pode ter apagado o fogo, mas deixou a dor que carregamos. Assim que a mulher falou, algo em Alex se acendeu. Ele se lembrava de sua avó contando histórias sobre como a comida poderia curar. A bebida da dor, como a sopa da avó, sempre aquecia o coração e a alma. As coisas estavam começando a se conectar. O sonho de abrir o próprio restaurante era mais do que um desejo. Era um manifesto contra a opressão. E o olhar de todos agora estava fixo nele, como se ele fosse a última esperança de um mundo injusto. Foi nesse momento que um estrondo reverberou através da sala. As portas do restaurante se abriram com brutalidade e um grupo de pessoas, sua metade com rostos cobertos, adentrou, trazendo uma onda de ansiedade. Precisamos do seu testemunho, Alex. Estamos com você, gritou um deles, uma mulher de cabelo trançado, que Alex reconheceu como uma antiga amiga de sua avó. O sentimento de traição misturado à urgência tomou conta do ambiente. As palavras dela ressoavam bem além daquelas paredes. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Não sabem o que ele realmente fez, gritou um dos homens encapuzados. As vozes diretas aumentavam a intensidade do clima e, de repente, a situação estava fora de controle. O que começou como uma celebração da culinária se transformava agora em um campo de batalha emocional, exposto às injustiças do passado. Alex olhou para Luca, buscando a vulnerabilidade agora estampada em seu rosto. Então é verdade? Ele murmurou. Você não é apenas um chefe, você é um ladrão de almas. O grito cortou o ar, mas o que estava prestes a acontecer mais uma vez quebrou suas expectativas. O homem que chegou com a mala não se limitou aos documentos. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso, algo que parecia um gravador. No dia do incêndio, Luca estava no meu restaurante com a minha avó. Ele a deixou trancada. O que aconteceu depois? A voz do homem falhou, seu olhar cheio de tristeza. Foi um pesadelo. Tivemos que nos refazer, e toda a nossa vida foi destruída por suas ações. As palavras o atingiram como uma bomba. Alex estava em choque, mas agora tudo fazia sentido. Os olhares da multidão mudaram. Havia compaixão, indignação e uma reviravolta que ninguém esperava. Pessoas ao redor começaram a murmurar, os ecos da verdade desnudando a fragilidade de Luca, revelando um personagem cuja arrogância era sustentada por um passado sombrio. Mas a grande questão pairava nos ares como uma bomba relógio. Depois de tudo isso, o que aconteceria com Alex? Ele era um herói agora?
ou apenas mais uma vítima do colapso moral de um mundo que estava prestes a desmoronar. E enquanto a atmosfera estava carregada de emoção, ele soube que uma decisão crucial precisava ser tomada. O que seria desse sonho, agora que a verdade e a dor se entrelaçavam no mesmo prato? Alex se sentiu perdido. A revelação sobre Luca o deixava tenso, mas havia algo mais no ar. O homem com a mala, prestes a fazer uma nova revelação, respirou fundo, limpou o suor da testa. Vocês não sabem a verdade. O incêndio não foi um acidente. Ele foi provocado. Um murmúrio de incredulidade percorria a sala. Os rostos se viraram rapidamente para Luca. Provocado? Como você pode afirmar isso? Alex gritou, a incredulidade transparecendo em sua voz. Mas o homem continuou, gesticulando com fervor. Eu vi, Alex. Eu vi Luca sair do restaurante antes do incêndio começar. Ele não estava ali para ajudar. Ele estava ali para garantir que tudo se destruísse. O ar tornou-se pesado. As palavras reverberavam como um golpe de trovão, acertando cada um dos presentes. Luca, que até então tentava se manter firme, agora estava pálido como um fantasma. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar da situação. Você está enganado. Isso é absurdo. A voz dele estava tão fraca, tão longe da autoridade que costumava ter. Para Alex, essa fraqueza era mais poderosa do que qualquer grito. Helena, agora ao lado de Alex, posicionou-se em defesa dele. Quantas mentiras mais, Luca? Sua vida é feita de ilusões. Você destruiu sonhos para construir o seu. E ao lado dela, a garçonete olhava fixamente, seu rosto uma máscara de transformação, uma mistura de raiva e coragem. O público estava dividido, mas a verdade estava emergindo como uma bolha prestes a estourar. Ele sempre quis se colocar acima de todos nós. Sempre teve medo que alguém como você, Alex, o superasse. E agora, com tudo desmoronando, não lhe resta nada. A mulher que gritou, furiosa, estava se aproximando de Alex, seu olhar direto e sincero. Você deve seguir em frente com sua luta. Não deixe que o medo dele te impeça. Mas algo estava prestes a acontecer, e Alex podia sentir isso no ar. Então, sem aviso, a porta dos fundos se abriu com um estrondo e outra pessoa entrou. Era um velho conhecido, um chefe respeitado e admirado por todos. Seu olhar era severo, e ele exibia um velho caderno na mão. Eu espero que todos estejam prontos para a verdade. Quem é você? Um convidado gritou, sua voz transbordando curiosidade e medo. O homem avançou com determinação, seu olhar preso em Luca. Eu fui conhecido como mentor de muitos, e hoje eu trago consigo o que realmente importa: as receitas originais que Luca roubou. É hora de acabar com a caracterização de vencedor que ele construiu sobre ossos triturados. As palavras dele impactaram como uma onda, inundando o espaço com choque e revelações. Alex mal podia acreditar no que estava acontecendo. O velho abriu o caderno e começou a ler em voz alta as receitas, sendo reveladas uma a uma, como peças de um quebra-cabeça que estavam faltando. Essas receitas pertencem à tradição que Luca destruiu. E agora, você, Alex, com sua conexão, poderá renascer essa herança para todos nós. Você está pronto para isso? O homem fez uma pausa e a sala inteira estava silenciada. Mas, antes que Alex pudesse responder, a mulher alegremente gritou: Você não entende! Ele é seu pai! Uma onda de choque varreu a sala. Alex ficou paralisado. Ele não tinha ideia. As peças não apenas se juntavam, mas revelavam um quadro completamente diferente. Meu pai? Como assim, meu pai? Sua voz tremia entre confusão e raiva. Tudo ao seu redor desapareceu. E o único foco era aquele instante. Luca, que estava quase caindo em desgraça,
agora era um espectro, com os olhos cheios de pavor. Você não pode acreditar nessa mentira. Isso não é verdade, ele gritou, a fúria se misturando ao desespero. Ninguém te ouviu antes, mas a verdade vem à tona, Luca. Você pode tentar esconder, mas essa batalha será vitória ou derrota. O velho chefe prosseguiu, ainda segurando o caderno. A sala estava em chamas de emoção, e Alex, confuso, olhou em volta. Como assim? Tudo aquilo mudara em um piscar de olhos. O que isso significava para ele? O legado de sua avó agora se misturava com algo mais sombrio. E mais, a luta que ele pensou que era apenas sua se tornara uma batalha familiar. Como poderia ser que, em meio a uma competição para se afirmar, ele também era parte de um enigma familiar que poderia desmoronar tudo? Alex sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas agora ele estava mais determinado do que nunca. A explosão de revelações novas o liderava para um caminho incerto, e no fundo, ele sabia que precisaria de força. A verdade estava vindo à tona, e o futuro dependia de suas próximas ações. Alex estava paralisado. As palavras da mulher, ele é seu pai, ainda ecoavam na sua mente. Como isso podia ser verdade? O pânico começou a surgir, e ele sentiu as pernas tremerem sob ele. Ele olhou para Luca, e o que antes parecia um chefe arrogante, agora estava cercado pelo medo, como um animal encurralado. Mas em meio a essa revelação, uma nova figura apareceu. A porta se abriu com força, e um homem alto e robusto, com cabelos grisalhos e uma expressão determinada, entrou. Ele carregava um tablet. "Desculpem interromper, mas é urgente", gritou, cortando a tensão no ar. A sala se virou para ele. O murmúrio cresceu. "Quem é você?", alguém perguntou, mas o homem não se importou. "Eu sou Carlos e fui o advogado de sua avó, Alex. Há algo que vocês precisam saber. Essa competição não é apenas sobre receitas roubadas. É sobre um patrimônio que está sob ameaça." As palavras causaram um novo alvoroço. Alex franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" O coração batia acelerado. A adrenalina corria em suas veias. Carlos começou a falar com fervor. Durante todos esses anos, sua avó manteve um segredo sobre um legado culinário que estava protegido por direitos autorais. As receitas que você tem são mais valiosas do que você imagina. E se não as defender agora, você pode perder tudo. O olhar de Luca mudou de arrogante para um pânico quase palpável. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." Sua voz vacilava, e havia uma angústia que ninguém tinha visto antes. "A sua avó deixou tudo registrado. Essa competição é só o começo. Você pode reivindicar a herança dela, mas precisa expor Luca antes que ele tenha a chance de destruir tudo novamente." Carlos insistiu, a urgência em sua voz. "Ele não está apenas tentando roubar suas receitas. Ele quer varrer seu legado do mapa." Alex estava em choque, sua mente girando. O que isso significava para ele? Ele olhou para Helena e a garçonete, percebendo que o peso do passado pesava sobre eles. O que era aquela receita realmente? E por que Luca falava de sua avó como se nunca tivesse existido? As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas, e a imagem final parecia mais complexa do que ele poderia imaginar. Mas então, enquanto todos aguardavam a reação de Luca, algo bizarro aconteceu. O homem encapuzado que havia entrado anteriormente, com um olhar furioso, avançou em direção a Carlos, seus olhos fixos cheios de raiva. "Chega de mentiras", gritou. "Você não sabe o que realmente aconteceu. Você não tem ideia do que o passado guarda." O coro de murmúrios se espalhou novamente. Alex ficou aturdido. O que mais estava escondido nessa história? O homem encapuzado puxou algo de dentro de sua jaqueta. E antes que Alex pudesse gritar, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Destroços ruaram e o estrondo deixou a todos em estado de choque. O restaurante tremeu e o caos tomou conta rapidamente. A fumaça começava a se espalhar pela sala.
Todos para fora, gritou alguém. Mas Alex estava congelado, sua mente lutando para processar o que acabara de acontecer. A verdade agora estava coberta pela confusão. Ele olhou para o rosto de Helena, que estava pálida. O que foi isso? Ela perguntou. E seu olhar estava repleto de medo. Mas não havia possíveis respostas. O futuro, que parecia tão claro, agora estava em ruínas. Deixava apenas um abismo de dúvidas sobre quem realmente era seu pai e que mais segredos Luca e Carlos escondiam. E no meio de tudo isso, enquanto a fumaça subia e as pessoas começavam a correr em pânico, Alex percebeu que as respostas que ele buscava ainda estavam no ar, flutuando, talvez para sempre fora de alcance. O verdadeiro confronto estava apenas começando. O primeiro grito de pânico cortou a tensão como uma faca afiada. A fumaça escura serpenteou pelo salão, engolindo visões e risos. Alex ainda estava em estado de choque, paralisado na frente de um Luca, que agora se mostrava um verdadeiro covarde. A adrenalina disparava em seu corpo. Ele precisava agir. Ele olhou para Helena, que já estava se movendo em direção à saída. "Vamos!" ela gritou, mas Alex hesitou. Algo dentro dele clamava para ficar. No olho do furacão, ele sentiu que toda a verdade estava prestes a desmoronar. Carlos, o advogado, olhou fixamente para o homem encapuzado, agora cercado pelas chamas e pela fumaça. "O que você estava tentando esconder?" O tom de sua voz era um misto de fúria e desespero, e a resposta estava prestes a chegar. Sem aviso, o homem encapuzado puxou a capuz para trás. A fumaça clareou momentaneamente e os olhos de todos se arregalaram em choque. Era Rafael, o irmão de Alex, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. Um arrepio percorreu a espinha de todos no salão. "Você não pode estar aqui!" Alex exclamou, sua voz cheia de incredulidade. "O quê? Como assim Rafael estava ali, no meio de todo aquele caos?" "Eu nunca assumir, seu idiota. Estava me escondendo dele." Rafael apontou para Luca, sua fúria irrompendo. "Ele não é seu pai. Ele é o responsável pela ruína da nossa família." O impacto das palavras caiu como um peso no peito de Alex. As verdades que ele considerava absolutas começaram a se desintegrar. Luca, agora pálido e descontrolado, balançou a cabeça, tentando negar tudo. "Isso é uma mentira. Eu sempre cuidei de vocês", gritou, mas sua voz soava vazia, ecoando na sala cheia de fumaça. "Mente, você deixou nosso pai morrer. Ele te amava." Rafael disparou. A raiva fervia em suas veias. Alex olhou para seu irmão, confuso. O que ele estava dizendo? "O que você quer dizer?" Quando o incêndio aconteceu, foi ele quem colocou fogo. Ele queria tudo para si. Pai tentou protegê-lo, tentou salvar as receitas. Ele estava contando com você. Rafael estava visivelmente emocionado, sua voz tremendo, enquanto a verdade mal editada fugia às pressas de seus lábios. "Você achou que ficou só um garoto, mas você tem muito mais. O que não posso deixar esconder." Alex sentiu o chão sob seus pés tremer. O laço da família não era apenas feito de amor e boas memórias. Havia sombras escuras e traições neles. O que mais ele não sabia? Ele olhou para Luca, que agora parecia um animal acuado, as paredes caindo ao seu redor. "Você arruinou minha vida", disse Alex, e a amargura em sua voz reverberou entre os sobreviventes da sala. Rafael, com a determinação que só o passado pode trazer, voltou-se para a multidão, apontando para Luca. "Esta competição não é apenas sobre receitas, é sobre lembrar o que foi perdido, o que eu perdi por causa dele." As chamas atrás deles aumentavam, e Alex sentiu o poder do desespero ao seu redor. A fumaça envolvia o grupo como um jogo de sombras, mas havia algo mais potente.
A união de duas vidas opostas se reciclava no fogo da verdade. Mas o choque de tudo começou a se misturar a um suspense ainda maior. Você fez algo ainda pior do que roubar receitas. Você destruiu uma família. A voz de Rafael era firme, e todos em volta estavam imersos em um novo entendimento. Mas então, um estrondo maior ecoou. As luzes piscavam. O teto do restaurante, ferido pela fumaça e pelas chamas, ameaçava desabar. Saia, agora! Carlos gritou. Mas a urgência começou a esfriar as emoções, enquanto todos olhavam entre Luca e os dois irmãos. Eles estavam divididos entre a verdade e o abismo do passado. E naquele momento sombrio, Alex percebeu que as revelações não haviam terminado. Havia uma conexão mais profunda, uma teia tecida no silêncio dos anos que poderiam mudar tudo. Ele precisava saber o que mais estava escondido. E assim, levantou-se, decidido a enfrentar tanto os fantasmas do passado como a própria onda do futuro. Então, me diga a verdade, Luca. Se você não é meu pai, quem sou eu de verdade? As palavras se riam e a sala ficou em suspense. O silêncio invadiu o espaço enquanto todos aguardavam a resposta. E o que seria a revelação final poderia mudar tudo de novo. Alex estava paralisado. O silêncio pesado se instalou enquanto todos esperavam por Luca. A tensão no ar parecia palpável, como se o tempo tivesse congelado. Quem sou eu de verdade? Ele repetiu, a voz trêmula. Páginas de sua vida se embaralhavam em sua mente. E Luca, com a expressão desfeita, finalmente cedeu sob a pressão. Está vendo, Alex? Você realmente não... Mas antes que pudesse acabar a frase, um grito cortou o ambiente. Todos se viraram, e um grupo de homens encapuzados invadiu o salão, em meio à fumaça e ao fogo. Ninguém se mova. Um deles gritou, com um sotaque que horripilou Alex. Era como se uma tempestade tivesse entrado no meio daquela luta familiar. Um estrondo de vidro se quebrando se uniu ao rugido do caos. O coração de Alex disparou. O que estava acontecendo? Ele olhou para Ramã, um dos homens encapuzados, e lembrou de algo. Fuga, coragem, ele não podia ficar ali. Os homens, agora visíveis, armados e furiosos, começaram a empurrar os convidados. Nós estamos. Atrás dele, gritou um. Apontaram para Luca, que estava agora se encolhendo contra a parede, como uma presa acuada. Se você não sair, será o fim para todos nós. Esperem, Carlos gritou, tentando intervir, mas os assaltantes não estavam ali para negociar. Era caos. O tempo se estirou, e Alex teve um estalo. Rafael, sempre teve algo errado. Você realmente é meu irmão? O que você sabe sobre isso? Rafael hesitou. O olhar dele viajou para o passado e, em um instante, a verdade pareceu se materializar. Alex, não é só o que Luca fez, ou a competição. Tem muito mais em jogo. Foquem nele. Um dos encapuzados gritou, e antes que qualquer um pudesse desgrudar os olhos do que estava prestes a acontecer, o homem que se apresentou como Rafael deu um passo à frente, desafiando os agressores com uma nova intensidade. Eles estão aqui por causa das receitas, por causa da nossa herança, Rafael gritou, fazendo os homens hesitarem. Mas logo um deles avançou. Teus truques não vão funcionar, cara. Vamos levar o que é nosso. E ali, naquele momento horrendo, Rafael olhou para Alex. E em seus olhos, Alex viu algo. Um entendimento profundo. É verdade, Alex. Luca não é só um ladrão. Ele é mais perigoso do que você pensa. Ele está ligado ao que aconteceu com nosso pai. E ele é seu verdadeiro inimigo. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. O espaço entre eles encolheu. O que você está dizendo? Alex gritou, seu coração apertando com cada palavra. A voz de Rafael agora era mais do que apenas uma confissão. Era a revelação de um passado carregado e pesado. O que Luca fez, o incêndio, não foi um acidente. Ele sabotou tudo para ficar com o que era nosso. E eu deveria ter te protegido. Nós
Somos tudo o que resta. Rafael, com lágrimas nos olhos. Uma explosão de chamas subiu mais alto, e Alex, atordoado, viu as sombras dançando ao redor de Luca, agora cercado. A conexão entre eles começava a se desintegrar. Os olhares de todos se voltaram para a verdadeira batalha, ali, entre as chamas e o medo. Uma revelação que mudaria tudo. Você pode perder tudo isso se não se mexer, Carlos gritou, enquanto as luzes piscavam com a fumaça. Vieram pela herança, Alex. Você precisa decidir. Vai se juntar a eles ou lutar por sua família? As palavras do advogado cortaram como uma faca. A urgência assombrou Alex. Ele sentiu que seu mundo estava desmoronando novamente. Tudo o que acreditava sobre seu pai, seu irmão e agora Luca, que estava em um campo de batalha. Vou lutar, Alex gritou. É hora de acabar com essa história de uma vez por todas. O que ele não sabia era que uma nova sombra se aproximava. Algo pior do que qualquer adversário que poderia imaginar. O futuro estava se moldando e seus passos seriam cruciais. Mas antes que qualquer um pudesse se mexer, um novo barulho encheu o ar. A sirene de uma ambulância se aproximando. E não era só isso. Um outro carro, com uma logo conhecida, parou em frente ao restaurante. E Alex viu o símbolo do sabor de ouro brilhar. Mas agora, como um sinal de guerra, ele respirou fundo. A verdade estava se aproximando. Mas o que essa presença significava? O que essa nova interseção na história poderia trazer para o seu clamor pela verdade? Alex estava paralisado. O silêncio pesado se instalou enquanto todos esperavam por Luca. A tensão no ar parecia palpável, como se o tempo tivesse congelado. Quem sou eu de verdade? Ele repetiu, a voz trêmula. Páginas de sua vida se embaralhavam em sua mente. E Luca, com a expressão desfeita, finalmente cedeu sob a pressão. Está vendo, Alex? Você realmente não. Mas antes que pudesse acabar a frase, um grito cortou o ambiente. Todos se viraram, e um grupo de homens encapuzados invadiu o salão, em meio à fumaça e ao fogo. Ninguém se mova, um deles gritou, e Alex sentiu o coração disparar. Eram cercados, e o tempo parecia voar. Os homens, armados e furiosos, começaram a empurrar os convidados. Estamos atrás dele! Gritaram, apontando para Luca, que se encolhia contra a parede, como um animal acuado. Se você não sair, será o fim para todos nós. Esperem, Carlos gritou, tentando intervir, mas os agressores não pareciam interessados em negociação. A sala virou um caos, e Alex, atordoado, sentiu que a única saída era se mover, mas não podia deixar Luca ali. Rafael, sempre teve algo errado. Você realmente é meu irmão? O que é que você sabe sobre isso? Rafael hesitou. O olhar dele viajou para o passado, e em um instante, a verdade pareceu-se materializar. Alex, não é só o que Luca fez, ou a competição. Tem muito mais em jogo. E antes que Rafael pudesse se explicar, os homens encapuzados avançaram, fazendo todos recuarem. Foquem nele, um dos encapuzados gritou. Rafael, enfrentando os homens, gritou. Eles estão aqui por causa das receitas, por causa da nossa herança. Sua voz reverberou pelos presentes, fazendo com que um deles hesitasse. Você acha que dá conta disso? Com um movimento rápido, Rafael encarou o homem. Você não sabe com quem está lidando. E então, em um segundo de caos absoluto, algo inesperado aconteceu. Um dos homens encapuzados puxou uma arma e disparou para o teto. O pingar de cerâmica e pedaços de gesso caiu como chuva sobre eles. Cala a boca, o homem gritou. E como se tudo em sua história se misturasse, algo ainda mais devastador aconteceu. A porta da frente se abriu novamente e 5 policiais entraram em alta velocidade. Polícia! Todos no chão. As vozes ecoaram pesadamente e as armas apontadas viraram o caos em um pesadelo. Alex ficou em choque. A sala estava em uma luta direta entre os criminosos e os policiais. Mas os olhares de todos estavam fixos em Luca, que estava prestes a ser desmascarado.
com a brutalidade do que acontecia. Um deles se virou para Alex e gritou: "É por sua causa que estamos aqui. Você não sabe?" Os olhos de Alex se arregalaram. "Como assim? Você é a chave, a receita original que você guarda é o que eles realmente querem." O homem encapuzado estava respirando pesadamente e a adrenalina no ar aumentava. A cada palavra, Alex sentiu uma parte de sua verdade se desintegrar. O que ele guardava, o que acreditava, se tornava uma arma contra ele. Rafael olhou para Alex, apavorado. "Você não pode deixá-los tê-la. Eles vão destruir tudo." E a fraqueza no olhar de Luca tornou-se um manto de proteção para algo muito mais sinistro. "Alex, escolha. Você quer o que é seu ou o que você sempre quis?" A pergunta de Carlos ecoou nas paredes. A ideia de família, de herança, agora estava sendo sequestrada. E ao mesmo tempo que o som da batalha se intensificava, Alex começou a perceber. Era luta por mais do que apenas receitas. Era luta pela sua identidade, pelo que tinha perdido. Mas quando ele estava prestes a gritar, quando estava prestes a tomar uma decisão, uma explosão momentânea desabou, e as luzes foram tragadas pela fumaça que se espalhava rapidamente. O impacto fez todos caírem ao chão, e Alex lutou para se levantar. Ele precisava de esclarecimentos, precisava saber a verdade, não apenas sobre Luca, mas sobre si mesmo. E ali, em meio a cinzas e sombras, Alex percebeu que a revelação mais chocante ainda estava por vir. O que significava ser parte dessa família? E o que exatamente significava a luta pela herança? Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A fumaça estava preenchendo o ar, e o barulho da luta entre os homens encapuzados e os policiais ecoava como um trovão no coração de Alex. Ele olhou para Rafael, suas expressões se entrelaçando na confusão de emoções. "Você está dizendo que Luca realmente causou tudo isso? Que ele é a razão pela qual perdemos nosso pai?" Rafael, com os olhos arregalados e um nó no peito, confirmou: "Sim, Alex. Ele não apenas pôs fogo no nosso passado, mas também tentou destruir nosso presente. A herança e a verdade estão em jogo." O desespero na voz do irmão balançava. Sua certeza. Mas enquanto o pânico se espalhava pelo ambiente, Alex sentiu que tinham que agir. Os policiais gritavam ordens, e os homens encapuzados estavam cada vez mais nervosos. "Segurem-nos!" Um deles gritou, mas antes que qualquer um pudesse se mover, Alex tomou uma decisão. Ele olhou para Carlos, que estava ao seu lado. "Preciso da receita, é agora ou nunca." Carlos, percebendo a urgência, alcançou a bolsa que tinha e passou o caderno antigo para Alex. "Isso é tudo o que você precisa. Esta é a verdadeira herança da sua avó, algo que pertence a vocês." As palavras de Carlos ecoaram na mente de Alex, enquanto ele segurava o caderno, sentindo seu peso como uma âncora. "Vamos, Rafael, juntos!" Alex gritou, as vozes ao redor se misturando em uma cacofonia desesperada. Eles estavam nas últimas, mas a luta pela verdade nunca foi tão clara. A adrenalina disparou enquanto os irmãos corriam em direção à saída, tentando evitar o caos em volta. Luca, agora completamente sem saída, gritou: "Vocês não podem fazer isso. Vocês não sabem o que estão fazendo." Mas suas palavras foram perdidas no clamor da confusão. Alex e Rafael, em perfeita sincronia, agarraram a chance de salvar o que era deles. Passaram por onde o fogo começava a se espalhar, a fumaça fazendo-os lágrimas aos olhos. Quando finalmente chegaram à porta da frente, viram os policiais dominando a situação. Uma visão surreal se desenrolava. Os homens encapuzados, um a um, sendo levados para fora, enquanto Luca, isolado, olhava como sua vida desmoronava. A cena se transformava em uma grade de luz e sombras, e Alex sentiu o peso da situação cair como uma tempestade.
Você não pode fazer isso, Alex. Você é meu filho, gritou Luca. Mas a repulsa que antes cercava Alex agora era algo diferente. Você não me conhece. Eu não sou mais seu, respondeu com um grito carregado de dor. O eco de suas palavras ressoou, e por um momento, Time parou. O olhar de Rafael encontrou o de Alex, e a conexão se solidificou. Havia dor, sim, mas também havia esperança. O que eles iriam fazer a partir dali poderia finalmente mudar seu legado. A verdade estava ali, esperando para ser tartada. Os irmãos se viraram para sair do restaurante. Agora um cenário sombrio, envolto em fumaça e gritos. Mas Alex já sentia que algo novo nascia dentro dele. Com a verdade das receitas em suas mãos, ele não era mais um garoto inseguro, mas sim um chefe decidido a honrar sua herança. Enquanto saíam, a luz do sol começava a brilhar através da fumaça, e Alex olhou para Rafael. Estamos juntos nessa, certo? O irmão assentiu, uma chama de determinação nos olhos. Ao saírem, um novo começo se abria à frente deles. Mas a verdade e as lutas que ainda viriam não estavam nem perto de acabar. A jornada deles apenas começara. E agora, falando diretamente com você, querido leitor, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Porque queremos ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão emocionante. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!